Gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo e bora pro vídeo. Gente, hoje eu tô um pouquinho aqui para falar com vocês a respeito de perseverança, tá? Assim, a gente não tem como esperar que algumas coisas aconteçam na nossa vida se a gente não persevera, se a gente não luta. Tem pessoas que dizem assim, eu vou tentar isso, mas se isso der errado, eu nunca mais tento. E aí que tá o problema, você não tem que tentar uma vez para nunca mais, você tem que tentar até você conseguir. Então não sei o que é, se é uma carteira de habilitação, se é um concurso, se é uma faculdade, o que você quer na sua vida. Mas você tem que tentar até você conseguir. A gente tenta até realizar nossos sonhos. A gente não é fracassado quando erra, quando falha, a gente é fracassado quando a gente desiste. Então a gente precisa parar de se apegar aos resultados. Eu era muito esse tipo de pessoa que me apegava demais aos resultados. Eu ia fazer uma coisa e se a resposta fosse negativa, meu Deus, era como se o mundo acabasse para mim. Até que eu entendi que eu sempre poderei tentar. Eu vou dar um exemplo, eu fui fazer uma prova da autoescola e eu fui reprovada várias vezes no carro. E eu poderia pensar, eu vou desistir. Mas sabe por que eu não desisti, gente? Porque eu pensei, peraí, eu tenho a oportunidade de fazer essa prova várias vezes. Então eu vou fazer até passar. E foi o que eu fiz. Reprovei algumas vezes no carro, mas eu fiz a prova do Detran até passar e passei. E nisso eu pude aprender que eu não era uma pessoa falha porque eu tinha errado várias vezes, mas eu teria sido um fracasso, digamos assim, se eu tivesse desistido. Então, assim, graças a Deus eu não desisti, graças a Deus naquele momento eu entendi que eu precisava perseverar se eu quisesse realmente tirar minha habilitação. Quando eu fui fazer as provas de carro algumas vezes, eu lembro que eu vi uma mulher que ela disse assim, eu vou desistir. Eu já tentei algumas vezes e não consegui, então talvez não seja para mim, vou desistir. E aí eu lembro que eu olhei para ela e eu disse, não desista, entendeu? Já que você já fez várias vezes, né, a prova de carro, já que você já tentou várias vezes, então continue, entendeu? Eu fiquei pensando assim, ela já chegou até aqui, já insistiu muitas vezes, por que parar agora, parar no meio do caminho, sabe? E às vezes é você. Às vezes você já insistiu muito numa coisa e aí você pensa, agora eu vou parar. Parar? Depois que você já insistiu tanto, depois que você já bateu tanto na mesma tecla, talvez já não seja mais vantajoso para você parar, já que você já foi tão longe, já que você já perseverou tanto. Então, gente, a gente tem que ver o que compensa. Às vezes a gente tem insistido tanto numa coisa, isso mostra para nós mesmos o quanto a gente quer uma coisa, né? Então, muitas vezes a gente desiste, a gente sim vai ter a experiência da frustração de pensar assim, eu às vezes estava tão perto de conseguir, e se eu tivesse insistido, como seria? Será que eu teria conseguido? Então vai vir aquele arrependimento de você pensar que poderia ter ido mais longe, que poderia ter insistido e você simplesmente entregou o jogo, simplesmente deixou para lá. Então, uma coisa que eu digo para vocês, insistam sempre nos sonhos de vocês, nos objetivos de vocês, principalmente se vocês já investiram uma grande quantidade de tempo. Às vezes você já renunciou tanta coisa por esse objetivo aí, já deixou de viver tantas outras coisas, sabe? Investiu tanto tempo naquilo, que aí não compensa mais você deixar de lado. Eu penso muito sobre isso, às vezes até em livros. Eu tô lendo um livro, quando eu já tô quase no finalzinho, eu fico pensando, não tô gostando muito desse livro, mas como eu já investi meu tempo, já entendi a história, já tô aqui engajada, eu vou continuar esse livro até o final. Então eu termino, gente, o livro até o final. Eu sei que tem pessoas que pensam diferente de mim, né? E não tem problema nenhum você tá lendo um livro, você não gostar e abandonar. Mas, por exemplo, no meu caso que eu falei aqui a vocês, eu já investi um tempo ali naquele livro. Então, às vezes é mais fácil eu terminar o que eu já comecei do que eu simplesmente pegar e desistir. Então, aqui eu fui dar um exemplo para vocês, né? Então, fica essa reflexão.